Boa tarde a todos, pessoal. Como foi apresentado, meu nome é Carlos Chesman e hoje eu vou apresentar um pouco para você sobre o processo de automatização e centralização do processo de certificação de fornecedores. Um pouco sobre mim, antes até mesmo de começar sobre esse slide. Eu trabalho no Banco Inter, numa frente de governança de compras e inteligência. Nosso trabalho literalmente está atrelado à transformação digital da área de compras. Nosso objetivo é sempre linkar as demandas que os compradores possuem, as demandas que os nossos requisitantes eles possuem, em cima das nossas ferramentas, em cima do nosso processo. E uma das melhorias que nós fizemos recentemente, e aí nós vamos explicar para você o contexto em que essa melhoria está atrelada, foi justamente no processo de gestão de fornecedores, foi justamente no processo de centralização dessa certificação. Antes até mesmo de falar sobre esse projeto, é sempre bom apresentar um pouco do Inter. O Inter ele é um case de banco digital, e mais do que um banco, ele também é um super app. Então, para muitos, hoje talvez a marca Inter ela seja muito conhecida, as pessoas tenham conhecimento disso, mas poucos sabem que o Inter ele nasceu como banco intermédio lá em 1994. Literalmente uma financeira que buscava facilitar ali o processo de uma grande construtora que havia em BH. Ao longo do tempo, o Inter ele foi expandindo as suas operações, mas ainda assim nessa expansão ele foi conseguindo as concessões de crédito, ele foi conseguindo as concessões para se tornar um banco múltiplo, mas foi só em 2017 que o Banco Intermédio passou de fato a ser o Banco Inter que nós conhecemos. Nós somos também o primeiro banco digital, porque nós tínhamos já essa licença de banco múltiplo lá atrás, e aí nós fomos para essa experiência literalmente de conta digital. Também em 2018 nós fizemos a nossa migração de todo o nosso processo para a nuvem, então também fomos o primeiro banco a fazer isso e também iniciamos dentro da Bolsa de Valores. Ao longo do tempo nós fomos alcançando vários milhões de clientes, nós colocamos que ainda em 2018 nós conseguimos o nosso primeiro milhão de clientes, antes disso o Inter tinha bem menos que isso, cerca de 40 mil clientes e esse número foi crescendo e nós entramos literalmente num crescimento exponencial. Hoje, em 2025, nós podemos dizer que o Inter ele já possui mais de 40 milhões de clientes, mais de 40 milhões de pessoas que confiam e acreditam naquilo que o Inter faz. Como nós dissemos desde o início, nós não somos mais só um banco, nós somos de fato um super app. Nós temos 7 avenidas de negócio e junto com isso, a complexidade das nossas compras, das nossas contratações e também dos nossos processos, ela começou a aumentar. Dentro disso, dentro da área de compras, nós criamos um processo chamado de Projeto Procure to Pay, um projeto que visava aperfeiçoar os nossos processos, um processo que visava trazer uma experiência de mercado para a experiência que nós tínhamos dentro do Inter e também revisando todo o nosso processo de compras. Posso dizer para vocês, apesar do slide não mostrar, que a área de compras dentro do Inter, ela começou em 2019. Então eu estou falando de um banco que ele inicia em 1994 suas operações, possuía compras completamente descentralizadas até 2019 e a partir disso nós começamos com um processo, de compras centralizadas, um processo de entendimento de spend, um processo de entendimento dos nossos contratos. Posso dizer que em 2019 nós fizemos uma análise de make or buy. A gente decidiu se a gente ia fazer ou se a gente ia comprar, e a decisão daquela época foi a decisão de fazer. Então a gente verificou, a gente validou todo o processo que nós tínhamos e nós vimos que nós não tínhamos ainda a maturidade necessária para ir para os processos de mercado. E aí quando eu falo dos processos de mercado, eu estou falando tanto das nossas requisições, eu estou falando dos nossos contratos e também nesse bolo eu estou falando da parte de gestão de fornecedores. A ferramenta que nós batizamos dentro da nossa própria casa, ela era chamada de Soft Compras, uma ferramenta que visava fazer com que o requisitante ele entrasse em contato com o comprador e a gente casasse ali o certificador, o time jurídico e todas as demais partes que eram interessadas dentro desse processo. E em cima do soft compras a gente tinha um alto nível de customização para a gente conseguir entregar o que nós chamávamos de gestão de fornecedores. O soft compras ele começou como uma ferramenta que visava facilitar e logo em seguida ele passou a complicar a nossa vida muito pela linha das diversas integrações, as diversas frentes que nós precisávamos nos conectar. Posso dizer para vocês que para a gente rodar uma certificação de fornecedores, na época em que nós utilizávamos o soft compras, a gente precisava ser apoiado quase que por 4 sistemas, envolvendo ali diversos
times, envolvendo diversas áreas, envolvendo diversos workflows, e a gente tentava fazer com que o Soft Compras ele conversasse com todas essas informações de forma que nós nos sentíssemos aptos a dizer se um fornecedor estava homologado ou não. Aqui nós tínhamos diversos problemas, como o momento do onboard, o momento de analisar o escopo. Por sermos um banco, nós temos regulações como a regulação do Bacen, por estarmos fora agora na Nasdaq, nós temos também a SOX. Então, nós fomos adquirindo essa complexidade ao longo do tempo e nós fomos percebendo que a plataforma que nós tínhamos ela já não era suficiente para nos atender. Dentro desse processo de transformação digital, dentro do processo de Procure to Pay, nós fizemos uma análise de mercado, isso em junho de 2023, e nós decidimos pela plataforma Coupa, uma plataforma conhecida no mercado, uma plataforma que nós entendíamos que iria nos auxiliar, e conhecendo um pouco mais da comunidade, nós basicamente vimos que para a parte de gestão de fornecedores, a Linkana seria a nossa melhor opção. Pela facilidade de integração com Coupa, pela facilidade de customização dessa integração, pela forma como as duas plataformas já conversavam. Nós, conversando com o time da Linkana, conversando com o time da Coupa, nós sentimos confiança na hora que nós falamos, olha, nós queremos trazer o Linkana e nós queremos trazer o Linkana numa integração com Coupa. Nós buscamos cases, nós fizemos benchmark, nós conversamos com outras empresas, nós vimos o que elas faziam de melhor e nós entendíamos que naquele momento a melhor solução que nós poderíamos ter era essa. Trazer o nosso fluxo de requisição todo para dentro do Coupa e o Linkana com essa parte de gestão de fornecedores. Como projeto de Procure to Pay, como projeto de transformação digital, nós precisávamos, como área de compras e muitas vezes o orçamento da própria área muito baixo, nós precisávamos mostrar resultado. E a forma que nós encontramos de mostrar esse resultado foi o processo de implantação, primeiro do sourcing, para nós fazermos ali alguns processos atrelados à plataforma Coupa, e nós conseguimos alguns ganhos. Logo em seguida, a migração das nossas requisições pelo fluxo de procurement. Em abril, o nosso fluxo de gestão de fornecedores trazendo o Linkana, e agora em agosto nós também falamos do processo de invoice, literalmente completando toda essa cadeia do Procure to Pay com Coupa e o Linkana dentro dessa cadeia. Quando nós falamos desse contexto de gestão de fornecedores, principalmente dentro do Inter, nós temos diversos desafios que nós precisávamos resolver. Então, no momento em que nós avaliamos a plataforma, no momento que nós entendemos que o Linkana ele poderia ser um parceiro para essa frente que nós tanto precisávamos, um dos pontos que nós levantamos era o volume elevado de certificações que nós possuíamos. Hoje nós podemos dizer que para uma área que não possui uma frente de gestão de fornecedores centralizada, focada, com pessoas dedicadas somente a isso, um volume de cerca de 100 cadastros por mês, com pessoas querendo a todo momento colocar esses fornecedores para dentro, era algo que nos onerava muito. Então nós tínhamos um volume elevado de certificações, nós tínhamos um volume elevado de fluxos, nós tínhamos diferentes frentes tanto da parte centralizada quanto da parte delegada, e nós precisávamos de uma ferramenta robusta que pudesse gerenciar tudo isso. Uma ferramenta que nos permitisse enxergar tudo aquilo que está passando pela plataforma e nos garantir o devido nível de risco de todos os fornecedores que nós temos. O segundo ponto, que foi um grande desafio para a gente, foi o fato de nós termos uma certificação completamente descentralizada. Então, nós tínhamos o nosso processo, diferentes sistemas, diferentes times, diferentes áreas que precisavam em seu processo certificar o fornecedor. E como área de compra, sendo dono desse cadastro do fornecedor, muitas das vezes nós nos vimos perdidos em como nós conciliávamos todas essas demandas dentro de uma mesma plataforma. Então, um queria seguir por um workflow, o outro queria seguir por um outro workflow, a gente tinha o nosso sistema de compras e a gente tentava a todo momento regular esses pratinhos, a gente tentava a todo momento manter todos os pratos em pé, até que a gente viu que seguir nesse formato, seguir num formato descentralizado não seria o ideal. Aqui a gente teve consultorias, aqui nós tivemos auditorias que nos mostraram que esse não era o melhor caminho e por isso nós precisávamos vencer também esse desafio. Um outro ponto eram os problemas de padronização.
Como eu tenho diferentes sistemas, diferentes times, avaliando, certificando de diferentes formas, como que eu entrego para uma auditoria, como que eu entrego para algum tipo de relatório informações que demandavam do nosso lado um trabalho de entender, demandavam do nosso lado um trabalho de analisar. Então aqui a gente tinha diversos problemas de padronização e também uma dificuldade muito grande na gestão e na visualização desses dados. Então, se eu precisasse tirar uma informação voltada para a CNDT, eu tinha que ir no sistema. Se eu precisasse avaliar algo atrelado a um escopo, eu ia em outro. Se eu precisasse olhar uma informação atrelada à integridade, à compliance, à PLD dentro do meu fluxo, eu tinha que abrir um card para que um time extraísse uma base e me desse essa informação. E com o tempo, isso começou a ficar muito moroso, isso começou a ficar muito complexo para a gente. Um outro ponto muito importante foi a comunicação com os fornecedores. Então, alguns times nos exigiam, basicamente, encaminhar documentos, e aí esses documentos poderiam vir em diversos formatos. Ele poderia vir num Word, ele poderia vir no Excel, ele poderia vir em um PDF, diferentes formatos que esses times colocavam para a gente, o que era necessário nessa comunicação com os fornecedores. E aqui a gente tinha um trabalho do comprador, ele ser basicamente um pombo-correio. Então, se aquele time mudou a certificação, se aquele time mudou o documento que deveria ser analisado, o comprador ele tinha que mandar novamente aquele documento, ele tinha que encaminhar novamente aquela informação e basicamente restartar aquele fluxo de análise. E no final, a culpa ainda era do comprador, que muitas das vezes não avaliou a categoria correta, não avaliou a forma como aquele fornecedor ele entraria, o que dificultava bastante tanto o nosso relacionamento com as outras áreas, quanto também o nosso dia a dia em relação aos fornecedores. Imagina só você preencher um documento de due diligence e depois você descobrir que esse documento estava inteiramente errado. Você precisar preencher esse documento de novo. Então isso era um gap que nós tínhamos muito atrelados aos nossos fornecedores. Outro ponto que nós colocamos aqui é a visibilidade dessas informações. Então, hoje, uma das dificuldades que nós tínhamos na época, na verdade, era munir o comprador de algumas informações. Então, eu vou fazer uma contratação, por exemplo, de um body shop, mas como que está a certidão negativa de débitos trabalhistas desse fornecedor? Ela vinha automatizada? Não. Eu tinha que literalmente ir para um outro processo, buscar essa informação, buscar esse dado, e aí o comprador ter acesso a essa informação, assim, às vezes 2, 3, 4, 5 dias depois da data que ele precisava. Então, diversos documentos que eram importantes ao longo do processo, a gente acabava perdendo o time certo de tê-los, e aí impedia, por exemplo, de isso ser usado, por exemplo, em uma negociação. Além disso, a nossa categorização. Então, uma das dificuldades, como nós colocamos, é que esses times certificadores, eles olhavam para a nossa matriz, eles olhavam para a nossa árvore de categorias e eles queriam definir o risco, eles queriam definir, por serem certificadores, queriam definir o risco de cada um desses pontos e nós precisávamos ali a todo momento ficar gerenciando essas informações sem ter uma plataforma, sem ter um portal, sem ter um lugar que a gente conseguisse verificar, olha, essa categoria foi alterada, esse fornecedor foi certificado nessa categoria, ele também foi certificado nessa outra categoria, esse fornecedor já nos mandou esse documento. Então tudo isso eram dificultadores que nos impediam de melhorar o nosso processo dentro de um contexto de gestão de fornecedores. Na mesma linha que nós tínhamos diversos desafios, nós também tínhamos diversos pontos que nos impulsionavam. Então, não só tínhamos as dificuldades, mas nós tínhamos alguns pontos também que nos faziam olhar para a possibilidade de centralizar a gestão de fornecedores e ver isso como um caminho viável, e ver isso como um caminho bom para o Inter. Então, a primeira coisa era o número de times envolvidos, né? Então, a gente tinha diferentes times envolvidos na certificação de fornecedores, mas também sem ter uma área dona 100% do processo. O fato de nós termos um sistema que centralize esse processo, que traz uma vertente, né, de análise, uma vertente de contexto para tudo isso que está sendo analisado de fornecedor, fez com que o time de governança de compras, por mais que não tenha uma frente dedicada ainda à parte de gestão de fornecedores, fosse pelo menos consultada.
Um dos problemas que nós tínhamos é que as categorias elas mudavam, as perguntas elas mudavam, e nós simplesmente tínhamos que nos adequar, sendo que o nosso processo era o principal processo impactado, o nosso processo em relação aos nossos fornecedores. Outro ponto era a nossa dificuldade em garantir que todas as dimensões de risco que foram mapeadas lá atrás, que foram analisadas em nossas consultorias, elas fossem atendidas. Então, eu colocar, por exemplo, uma dimensão de risco financeira, eu tinha que fazer uma integração. Eu fazer uma dimensão de risco trabalhista, outra integração. Eu fazer uma dimensão de risco para analisar algo mais operacional, uma outra integração. Então, para todas as frentes que nós tínhamos, nós precisávamos escalar uma integração, depender de times de tecnologia, depender de times, né, que faziam essas integrações e tornando a governança dos nossos processos cada vez mais complexa, cada vez mais difíceis. Muitas vezes a gente precisava de um dado, precisava de uma informação e a gente tinha um problema de microserviço, a gente tinha um problema por não ter uma plataforma que já centralizasse tudo isso. Então isso também, uma forma de garantir que as nossas dimensões de risco fossem atendidas, foi um dos impulsionadores de nós trazermos um sistema de relacionamento com fornecedores. Como nós falamos, esses times que estavam envolvidos, cada um deles traziam consigo uma ferramenta. Então, não eram só os times, né, mas todo o seu passivo, todos os legados, todas as informações que nós precisávamos de alguma forma atender. Então, aqui como nós falamos, né, nós tínhamos basicamente um processo que precisava de 4 ou 5 ferramentas para que a gestão de fornecedores fosse atendida em todos os pontos que a auditoria nos colocava e em todos os pontos que os times certificadores entendiam que era importante nós analisarmos. E como que foi a execução desse projeto? Tá? Nós tivemos uma implantação de basicamente 8 meses, então uma implantação que ela começou em agosto de 24 e ela finalizou em abril de 2025. Aqui nós fomos ousados em um dos pontos com a Lincana, a gente conversou muito com eles sobre isso, porque uma das dores que nós tínhamos era trazer, por exemplo, a certificação voltada para o escopo do fornecedor. Então a gente tinha 2 frentes, né? Uma frente que era eu analisar como está a saúde do fornecedor no geral. Então eram as informações que o Lincana já me dava de forma automática e isso já automatizava muito o meu processo. Uma outra informação que era extremamente necessária era o escopo em que esse fornecedor ele foi certificado. Porque como banco, nós precisamos avaliar o escopo de cada uma das nossas contratações. Então, para que os times certificadores não nos mandassem um outro sistema ou uma outra integração, nós avaliamos tudo aquilo que o Lincana possuía e nós fomos ousados em trazer também a certificação de escopo para dentro do Lincana. Então, a gente conversou com esses times certificadores, times de governança TI, times de segurança da informação, times de privacidade de dados, esses times que tanto dependiam dessa informação, criamos questionários dentro da plataforma e disponibilizamos para o fornecedor numa interface única em que por trás eu avalio tudo aquilo que é automático e na frente do fornecedor ele me dá todas as informações que esses times que dependem do escopo, eles também consigam analisar. Esse processo, como a gente falou, né, sobre a questão de padronização, a gente não só tinha dificuldade do processo no quesito Brasil, né, mas a gente também tinha o processo internacional. Então, nesses 8 meses, nós conseguimos também padronizar o nosso processo Brasil e padronizar o nosso processo Estados Unidos. Então a gente conseguiu colocar também questionários, informações, conversar com os times de compliance, conversar com os times de PLD e AML, literalmente para trazer todos para uma mesma plataforma e tentar o máximo possível dar uma mesma experiência para os nossos fornecedores. Ao invés dele receber um e-mail dizendo que nós queremos certificar você, e aí esse e-mail vir com 300 planilhas, vir com 300 informações, ele recebe literalmente o link da plataforma, ele entra com tudo e o próprio Lincana já dispara e já encaminha as informações para os times que são os revisores. Dentro desse projeto, a etapa 1 e a etapa 2 foi literalmente o momento de nós envolvermos os times certificadores para mapear o fluxo e também discutir o processo. Claro que nesse momento eu posso dizer para vocês que foi um momento quase que de queda de braço, no quesito de eles tinham seus sistemas legados, eles queriam que os sistemas seguissem de uma determinada forma, mas foi nesse momento que nós aproveitamos a implantação de todo o projeto Procure to Pay, que nós aproveitamos a oportunidade e a janela que o Lincana nos abriu para nós fecharmos algumas arestas, nós conversarmos, alinharmos alguns pontos e trazer esses times para todos dentro de uma mesma plataforma.
plataforma, tá? Aqui eu posso dizer para vocês que tanto na parte de kickoff quanto na parte de BPD, que foi esse desenho, alguns times solicitaram algumas mudanças, solicitaram algumas integrações, outras só foram aparecer depois, mas nós conseguimos migrar todos para a experiência do Linkana. Já nas etapas 3, 4 e 5, o nosso foco foi nas integrações. Então a gente passou a integrar o Coupa, o nosso Microsoft Azure, que é literalmente, né, o single sign-on, garantir que as pessoas que estão entrando dentro da plataforma, elas estão entrando não só com seus e-mails corporativos, mas são pessoas vinculadas no nosso dia a dia, e também o nosso motor de PLD, que é o Detect Flex. Uma dessas demandas que surgiu na etapa 1 e na etapa 2 foi exatamente isso. Olha, eu entendo que o Linkana, ele nos fornece muitas informações, eu entendo que o Linkana até nos dá mais dados do que o que nós precisamos nesse momento, mas para a parte de PLD, eu quero vincular o meu birô. Nesse momento, eu posso dizer para você que, como alguém ali cuidando do projeto, eu gelei a espinha, eu falei assim, pronto, acho que nós vamos ter um dificultador aqui. Só que a gente apresentou essa demanda para o time da Linkana e a gente ficou até impressionado com a resposta, ficou impressionado com a possibilidade de nós vincularmos os nossos birôs internos, que alteram, que mudam regras de tempo em tempo, dentro da plataforma Linkana, tudo isso sendo gerenciado por nós no quesito de acompanhar o nível dessa informação, mas com um nível de suporte também da Linkana. Então, nesse período, a gente cuidou dessas integrações. Aqui nós trouxemos tanto o SIM, né, que é o Supply Information do Coupa, quanto também o Risk Aware. Qual que é o ponto do Risk Aware, né? O SIM, literalmente nós temos as informações do Linkana batendo dentro do Coupa e nós conseguimos gerenciar essas informações também dentro do Coupa. E o Risk Aware é a nossa pontuação de risco do fornecedor também dentro do Coupa. Então nós integramos a pontuação do fornecedor, então a gente tem essa pontuação do fornecedor dentro do Linkana. Se o fornecedor ele tem algum problema relacionado a algumas das nossas partes relacionadas, a gente também levou isso para dentro do Coupa. E um dos pontos que é o ganho de nós trazermos essas informações tanto para o SIM quanto para o Risk Aware, é a possibilidade de eu fazer o gerenciamento das minhas cadeias de aprovação. Então, se eu tenho um fornecedor que ele está entrando na minha requisição e ele possui algum problema atrelado ao PLD, atrelado a partes relacionadas, por exemplo, nós conseguimos colocar uma cadeia dentro do processo. Nós estamos fazendo esse teste de colocar uma cadeia dentro do processo que já nos sinalize, olha, essa é uma contratação com o fornecedor que ele é parte relacionada. E isso pode fazer com que a nossa cadeia de requisição chame mais um ou outro time para fazer a análise desse escopo. E já na etapa 6, que é essa etapa de Hypercare, que é depois de nós já termos integrado, que é depois de nós já termos feito basicamente todo o nosso processo, nós garantimos essa centralização. Então a gente continua levantando pontos, levantando melhorias para dentro desse processo. Claro, aqui a gente apresenta para vocês como foi tudo lindo e tudo mais, mas assim, por trás a gente teve vários alinhamentos, discussões, tem várias demandas que os times trazem para a gente e muitas das vezes a gente tem que se desdobrar, né, junto com o time da Linkana para a gente resolver. Mas a gente conseguiu trazer um score de risco de fornecedores, que é algo que nós não tínhamos antes. Então a gente consegue dizer se um fornecedor de A ele representa um risco alto ou baixo dentro do Inter hoje. Isso foi um dos ganhos para nós e foi um dos pontos de auditoria que nós conseguimos atender, além de nós trazermos as práticas de mercado para dentro da nossa realidade. Então nós deixamos de ser o time que construía sistemas e integrações Frankenstein, que a cada momento podia estar interligada, integrada com qualquer sistema, qualquer birô e outras coisas do tipo, e passamos a utilizar o Linkana como centralizador desse processo. Alguns resultados, né, que nós obtivemos, né, na execução desse projeto, e aí é importante frisar, né, que nós começamos ele em agosto, finalizamos em abril, e aí de abril até agora nós já temos alguns ganhos, né, que podem ser colocados aqui. O primeiro ponto é a unificação dessa certificação. Então nós tínhamos uma dificuldade muito grande no gerenciamento de 4 sistemas, garantir a governança desses 4 sistemas, garantir a governança dessas integrações. Então tudo isso eram coisas que nos oneravam muito. Nós substituímos 4 sistemas por um. Só aqui nós já tínhamos um grande ganho por olharmos para um sistema só e conseguimos definir todas as melhorias, todos os mapeamentos dentro de uma mesma plataforma. O segundo ponto é a governança e a segurança. Então, os processos dentro do Linkana, eles estão ali dentro,
a gente sabe qual que é a plataforma que centraliza. Isso permite que essa certificação ela seja 100% auditável, trazendo pontos atrelados à mitigação dos riscos, validações automáticas de dados bancários e também reduzindo o nosso número de fraudes. Nós aumentamos a nossa produtividade de qualidade, porque nós hoje temos mais de 600 homologações nesses mesmos 6 meses, aquela média de 100 homologações mais ou menos por mês, com times fora de compras. Aqui a gente tem um time de correspondentes bancários que atuam também dentro do Lincana, e eu basicamente não preciso dar mais suporte para esse time. Eles usam a plataforma, eles gostam de usar ela, o processo para eles é completamente centralizado e trouxe ganho para eles dentro daquilo que eles faziam. Uma evolução contínua, então eu não preciso olhar, como eu disse, para aqueles 4 sistemas, eu olho para o Lincana e falo, é aqui que a gente tem que melhorar, é esse caminho que a gente tem que seguir, além de saber que é uma plataforma super conhecida no mercado e que também vai seguir as tendências do que o próprio mercado faz. No passado a gente sofria para pegar a nossa plataforma e fazer com que ela siga o que o mercado ia fazer. Era como se a gente tivesse 2 casas atrás a todo momento. Eu vou pensar numa coisa, mas eu tenho todo um legado para resolver a todo momento. O nosso número de informações ele aumentou, então a gente passou a ter um painel com aumento de informações que poderiam ser gerenciadas, a gente passou a ter dashboards, a gente consegue acompanhar o nosso score de risco nesse momento, a gente consegue avaliar quantas certificações estão paradas ou não com os times de privacidade de dados, e agora nós estamos trabalhando em uma forma de munir esses times também com esse SLA. Para nós garantirmos que cada um deles ali estão seguindo esse processo. Além de um ganho de produtividade, aqui a gente tem um ganho nessa troca que o comprador ele faz, então o comprador ele era esse pombo correio do processo. Hoje o fornecedor ele cai direto com o time certificador. Nós ainda temos alguns gaps nesse ganho de produtividade, porque eu posso dizer que o comprador ele trocou as tarefas e a gente busca no nosso roadmap de melhorias fazer com que esse ganho ele seja atrelado a outras ações que não estão atreladas à centralização, que não estão atreladas à certificação de fornecedores. De qualquer forma, o incômodo que nós tínhamos, que era ele ser esse pombo correio, nós vencemos. O fornecedor entra direto em contato com o fornecedor, o fornecedor entra direto em contato com o certificador, o que facilita a nossa comunicação. E pensando em próximos passos das nossas melhorias mapeadas, então, apesar de nós usarmos hoje as informações financeiras que o Lincana tem, a nossa ideia é nós fazermos também uma integração com o Serasa e a gente obter esse score 2.0, é algo que nós tínhamos mapeado lá no início do projeto, mas nós vimos ao longo do tempo que a gente precisava focar em outras frentes e agora a gente já consegue voltar nisso. Fazer alguns ajustes nas integrações, então acrescentar alguns dados que vão facilitar a extração das informações e tratamento dos dados dentro da própria Lincana. Uma automação das decisões, aqui é esse ponto que nós comentamos. Então nós melhoramos essa troca do comprador com o fornecedor, mas nós ainda temos algumas ações manuais dentro da plataforma que nós queremos automatizar, que nós queremos melhorar, usar robôs, usar IAs, para que de alguma forma a gente consiga chegar do outro lado, capturando 100% daquele ganho que foi mostrado e aumentando também esse ganho. Além de uma integração da requisição, que é trazer os dados do Lincana para dentro da nossa requisição, que está em fase de estudo, nós estamos avaliando com o time da Lincana, mas a todo momento nós estamos ali instigando, buscando melhoria da plataforma, buscando melhoria do nosso processo, fazendo de fato o que uma parceria significa, é crescer junto no modelo ganha-ganha. Então, queria agradecer vocês por nos ouvir. Esse é o nosso case, espero que ele tenha contribuído em alguns insights, em alguns pontos para vocês. Aqui estão minhas redes sociais, se você quiser entrar em contato, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado pelo tempo e pelo espaço.